O presidente do STF e do CNJ, ministro Ricardo Lewandowski, falou sobre o anteprojeto da Lei Orgânica da Magistratura que tramita no plenário administrativo do Supremo Tribunal Federal. Ele também ressaltou a importância do Conselho Nacional de Justiça e da atuação do Conselho Consultivo formado por presidentes dos tribunais de justiça. O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, disse que o processo de elaboração do anteprojeto da Lei Orgânica da Magistratura, LOMAN, recebeu contribuições de diversas comissões de trabalho. Trata-se de um projeto que vem tramitando no Supremo Tribunal Federal há mais de 10 anos e tem recebido as mais distintas colaborações. Várias comissões já se debruçaram sobre o tema. Eu mesmo participei de algumas. Quando estava em tramitação o antigo estatuto no Congresso Nacional, o antigo projeto de lei no Congresso Nacional, sobreveio a emenda constitucional 45 e todos nós sabemos, o presidente do Supremo à época solicitou de volta o projeto para adaptá-lo às mudanças que foram introduzidas pela lei, pela emenda constitucional 45 de 2004. E desde aí, passadas várias presidências, várias comissões e ouvidos vários setores interessados, afinal, fez-se uma consolidação de todas as sugestões e essas sugestões, então, foram apresentadas ainda sob a forma de anteprojeto aos colegas do Supremo Tribunal Federal. Enfatizou a importância do Conselho Nacional de Justiça como órgão de controle externo e da preservação da função correcional, prevista na Constituição Federal. Esta presidência tem procurado imprimir a este órgão, sem prejuízo da função correcional, que é uma função que a própria Constituição atribui ao órgão e não pode ser de forma nenhuma diminuída ou de nenhuma forma mitigada, e a nossa prezada, operosa, digna, combativa Corregedora Nacional de Justiça sabe que ela tem atuado com a maior liberdade e não tem lhe faltado meios para cumprir adequadamente a sua missão. Portanto, esta atribuição do Conselho permanece absolutamente intocada. Segundo o ministro, o anteprojeto em discussão preserva a ampla função dos conselheiros do CNJ. Os conselheiros têm a atribuição que advém diretamente da Constituição. No início deste órgão, nós tínhamos 15 conselheiros e hoje um funcionário para cada conselheiro, portanto 30 membros que funcionavam em algumas salas do Supremo Tribunal Federal. Hoje nós temos mais de 830 aproximadamente servidores, entre efetivos e terceirizados, ou seja, é um órgão que hoje cresceu extraordinariamente, quer dizer, para muito além daquilo que os constituintes imaginavam. Todos sabem também os esforços que a presidência tem empreendido no sentido de dotarmos esse órgão hoje, que ocupava no passado, quando de sua criação, algumas salas do Supremo Tribunal Federal, hoje ocupa 5 prédios em Brasília. E todos sabem que estamos agora fazendo esforços, ouvindo os conselheiros, no sentido de unificarmos todas as instalações de um único prédio. O presidente do STF ressaltou o caráter democrático do Conselho Consultivo, formado por presidentes de tribunais de justiça. Hoje, na nova democracia participativa que se implantou com a Constituição de 1988, não é mais possível estabelecer metas ou prioridade de baixo para cima, sem ouvir aqueles que são atingidos por essas metas. É muito importante que o presidente tenha alternativamente também, ou complementarmente, a visão que é sempre técnica e oportuna, e, por que não dizer, benfazeja do Conselho sobre os problemas da magistratura nacional, que se ouça também aquele que está na trincheira, que está no front, que é o juiz que está lá, muitas vezes abandonado nos rincões mais extremos do país. Ele precisa ser ouvido. Como é que ele se faz ouvido? Através das associações que podem eventualmente veicular algum problema, alguma insatisfação, alguma intranquilidade que move os juízes da base dessa enorme magistratura brasileira,
brasileira. O presidente do STF reforçou a necessidade de adoção de medidas para enfrentar a cultura dos litígios no país. Um deles é a explosão de litigiosidade que afeta o Brasil. Então, essa é a preocupação básica, uma das preocupações básicas do presidente do Conselho Nacional de Justiça, de como enfrentar os 100 milhões de processos que temos em andamento no país para 16.500 juízes e que processos esses que crescem em escala geométrica. Então, nós estamos envidando, como todos sabem, todos os nossos esforços no sentido de introduzirmos medidas alternativas de solução de controvérsias no nosso país, quais sejam arbitragem, mediação, conciliação e outras. Ele disse ainda que essas medidas podem ajudar a reduzir o alto número de encarcerados no país. O segundo grande objetivo desta presidência do Conselho Nacional de Justiça é enfrentar aquilo que eu chamo de cultura do encarceramento. Nós temos no Brasil hoje mais de 600 mil presos no Brasil, sendo que desses presos, 40% são presos provisórios, 240 mil presos provisórios aproximadamente, pessoas que poderiam estar cumprindo medidas alternativas previstas, aliás, na legislação pátria, que é exatamente o artigo 319 do Código de Processo Penal. Tornozeleiras eletrônicas, por exemplo. E, nesse sentido, dentro de alguns dias, nós assinaremos um convênio com o Ministério da Justiça para comprarmos, por todo o país, milhares de tornozeleiras eletrônicas para que elas possam ser efetivamente usadas pelos juízes da execução.